Olá, meus amores, bem-vindos aqui ao canal do Arcano 17. Hoje vai ser o primeiro episódio de uma série que eu estou pensando em fazer leituras temáticas e pedir para o pessoal no Instagram fazer uma votação, propus alguns temas, temas que eu acho que tem a ver com o que a gente está passando no momento, coisas que eu tenho sentido aí nas redes, conversando com as pessoas e tal. E o primeiro tema que ganhou na votação foi o tema Ansiedade e Tempo Louco. Eu já devia imaginar, né, que esse tema poderia ser escolhido, afinal é uma coisa que está rolando muito com muita gente, tem muita ansiedade rolando, os tempos são difíceis, o tempo está louco, como a gente pode dizer. Quando eu pensei em tempo louco, eu até imaginei, na verdade, vários sentidos para a ideia de tempo louco, né, o tempo que a gente vive, a época louca, com o governo e toda a situação no Brasil, mas também como isso afeta a nossa própria impressão do tempo, né? Como que o tempo passa rápido ou devagar e às vezes arrasta a gente, às vezes ele fica, parece que a gente está num hiato, né? Numa espécie de tempo parado, outras vezes ele acelera e a gente parece que tem que correr atrás. E considerando o tarô, eu acho que a gente pode tirar algumas cartas aqui e ver alguns conselhos sobre isso, né? E, bom, não planejei nada de antemão, mas imaginei de alguma maneira tirar 3 cartas aqui e cada uma delas a gente vai falar de um aspecto, né? Dessa relação da ansiedade com o tempo louco. Só queria deixar claro que, bom, isso é uma leitura que eu estou fazendo no geral, não é uma leitura pessoal. E cada pessoa que está assistindo pode ter uma relação específica com o tempo, com a ansiedade. Então, de maneira alguma, isso aqui pretende ser uma mensagem universal, mas é são pontos de reflexões que os arcanos podem trazer para a gente conseguir refletir sobre o que é ansiedade, o que é o tempo, o que é o louco, né? Então, é isso. Quem quiser saber um pouco sobre ansiedade e tempo louco, na sua perspectiva pessoal, está convidado a agendar uma leitura pessoal comigo. É só entrar em contato que a gente vê como faz, certo? Então, para começar aqui, o cafezinho está pronto. A gente pretendo fazer essa série alguns dias com chazinho, alguns dias com cafezinho, agora é de manhã. Escolhi aqui a cozinha como lugar simbólico também para fazer a leitura. Eu acho que a cozinha é o lugar onde magia acontece todo dia na nossa vida, a gente transforma, né, as coisas em alimento, a gente cuida do corpo, a gente se encontra. Então a cozinha é uma espécie de oficina alquímica ancestral, de alguma forma, né? Cafezinho, para agilizar as ideias, vamos lá. Começar embaralhando um pouco aqui as cartas. Fazer 3 montinhos e a gente tira uma das 3 cartas de cada um deles. Acabei de pensar nessa maneira de organizar aqui as cartas, né? Esse é o Gaian Tarô, que eu tenho usado recentemente, um tarô muito generoso, curativo. Até a própria caixa diz aqui, bonito, né? Curar a terra, curar a nós mesmos, né? Tanta coisa que a gente está precisando muito nesse momento, né? Tem muita coisa estranha acontecendo por aí. Então a gente tem aqui os 3 montinhos. Então, vamos começar com a ansiedade, né? Pensei em tirar uma para ansiedade, uma para tempo louco e outra como um conselho, como uma ideia geral para a gente pensar sobre isso aí na nossa jornada, nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos lá?
Primeiro vamos ver o que ela vai dizer, o que o tarô vai trazer sobre ansiedade. Interessante. A gente tem o guardião de terra. No tarô tradicional, de acordo com a origem, né, dos arcanos, a gente tem aqui seria a rainha de pentagramas. Nesse tarô ela transformou um pouco esses arcanos, transformou as rainhas em guardiães, e dois guardiões são homens e dois são mulheres, representados assim, né, em termos energéticos. O guardião de terra, é interessante pensar ele refletindo a ansiedade, porque ele tem uma postura muito prática, né? E nesse caso aqui, você vê, a gente está pensando num homem, essa figura de um agricultor, de alguém que está cuidando da alimentação, né? Ele está colhendo uma espiga de milho, no fundo a gente tem um cavalo olhando para outra direção, representando uma questão de movimento, e no movimento cíclico, o movimento de como que essas coisas que ele está aqui cultivando, como o milho que ele plantou, como ele está brotando agora, como ele está gerando frutos, né? E com isso ele consegue, através desse cultivo, ele consegue alimentar toda a família, ele consegue cuidar de quem está ao redor dele, né? E ele entende que tem o tempo para isso, né? O processo do cultivo, ele tem que ser uma mistura, uma relação, e a gente espera que seja assim, uma relação harmônica entre as nossas técnicas, as nossas táticas, nossa maneira de entender a natureza e o mundo, e os próprios ciclos naturais, né? Não tem como você cultivar alimentos sem você entender que também tem pragas, sem você também entender que aquilo pode dar errado, né? O que acontece quando tem um evento natural, por exemplo, e destrói a colheita? O que acontece quando pragas vêm, né? Existem várias formas de lidar com isso. Existem maneiras de lidar com isso. Algumas são... você pode pensar em agroecologia. Você pode pensar na agroecologia como uma grande metáfora do entendimento de como a gente pode lidar com fatores, né, externos e negativos, né? A gente vai lá e a gente entende que se você colocar uma planta que atrai os insetos do lado daquela colheita, isso vai gerar uma dinâmica, a gente vai conseguir manter a biodiversidade e ainda ter uma colheita de qualidade. Mas, por outro lado, existem também, o que a gente mais vê, os tóxicos, né? Agrotóxicos. A gente tem mecanismos de adubação na terra que são prejudiciais para a produção freático, para as espécies que vivem ali. Então, pensando em ansiedade, a gente pode entender o seguinte, né? A ansiedade ela tem a ver com um aspecto específico da nossa maneira como a gente lida com o tempo, com o pensamento, né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é a projeção futura. Ela tem a ver com o futuro, né? A gente não consegue esperar, resguardar, a gente sente pavor de entender o que vai ser o amanhã em relação à nossa experiência no passado, né? E isso nem precisa ser um pensamento, mas às vezes ela vem aqui mesmo no estômago, né? Você fica nervoso, você fica ansioso. É aterrorizante em algum aspecto lidar com todos esses fatores do mundo, com a nossa psique, sem ter um mínimo de controle. Acho que a grande questão da ansiedade tem a ver com esse controle sobre a maneira como a gente vê o futuro, né? Gosto da frase de um monge que vi recentemente, aqui no YouTube mesmo, mas não lembro quem era, mas que diz que a ansiedade é uma espécie de malfunção da nossa imaginação. E a depressão, um mau funcionamento da nossa capacidade de ter memória. Então, quando a gente transforma nossas memórias em acúmulo, em peso nas costas e tal, a gente fica deprimido. E quando a gente vê o futuro pela lente de uma projeção negativa, e é uma coisa muito fácil de acontecer com o mundo que a gente está vivendo, né? Nesse momento, imediatamente você vai ficar ansioso. Então, o guardião de terra, ele tem a sensibilidade específica de identificar o que precisa ser feito, né? Porque afinal ele está cultivando, ele precisa alimentar a família, entende? Ele precisa alimentar as pessoas com quem estão com ele. Ele precisa produzir alimento e ele não pode ficar parado, né? Então às vezes tem isso muitas vezes gera ansiedade, né? A percepção de que a gente tem que fazer coisas, que a gente tem que colocar a mão na massa, mesmo quando está tudo muito louco, quando você não quer, quando você está se sentindo mal, né? Mas se ele não aguar todo dia, se ele não irrigar, se ele não observar cada folhinha, cada plantinha ali na horta dele, por exemplo,
É, o que vai acontecer? A catástrofe vai acontecer mesmo. Né? Para que dê tudo certo, ele tem que entender, ele tem que ter essa sensibilidade de compreender o funcionamento da natureza. E no nosso, em termos de metáfora, a gente tem que entender o funcionamento dos ciclos que envolvem a nossa relação com o material, por exemplo, né? Com o trabalho, com o que a gente tem que pôr em prática. Então, a gente está no momento em que as universidades estão sendo bombardeadas, que tem muito desemprego, tem fome rolando, e lógico que a gente fica paralisado diante de uma situação dessa, né? Mas o que a gente pode cultivar? Como a gente pode, aos poucos, isso aqui você não precisa fazer uma grande obra, você não precisa começar, né, a metáfora, você não precisa começar uma nova função em agroecologia da sua vida, mas se quiser também, acho que vai ser bem-vindo, né? Todos nós precisamos comer melhor, considerando a maneira como as coisas estão sendo feitas, né? A gente está vendo no momento situações envolvendo crimes mesmo relacionados ao setor agropecuário, né? A gente tem notícias disso, isso deixa a gente ansioso, deixa a gente nervoso, né? E vários outros elementos, os perigos envolvidos com a doença, né? Que tá rolando solta por aí. Mas tudo isso também tem a ver com o cultivo, né? De alguma forma. A gente vive numa sociedade, vamos dizer, que as coisas foram muito adoecidas aos poucos através justamente do cultivo, né? De emoções, assim, o ódio que a gente vê espalhado por aí, nesses seres que apoiam o governo, etc. Por exemplo, esse ódio ele não começou agora, não foi iniciado, né, pelo Bolsonaro. Ele estava por aí, ele foi canalizado, ele foi cooptado, né? E agora a gente vive numa situação complicada. Da mesma forma, a maneira como as florestas estão sendo devastadas, todos os genocídios que a gente está vendo todo dia, ver as notícias pode ser um grande veículo de ansiedade, né? Todo mundo está sentindo isso. Então essa carta ela vai trazer uma mensagem dizendo que tudo isso também foi cultivado, entendeu? Foi cultivado com agrotóxico, com veneno, né? Para tirar o que é considerado praga. Como você define o que é uma praga e o que é um animal benéfico para a sua colheita, né? Então, é uma questão de perspectiva, uma questão de um trabalho de se entender, então, que para a gente lidar com a ansiedade, a gente precisa cultivar nas nossas práticas, nas nossas ações, uma visão mais ampla. Muitas vezes a ansiedade significa um ponto focal fechado, né? Mesmo diante de toda essa situação, a gente é ativo, né? Somos seres sensíveis, somos seres capazes de criar, de cultivar, de gerar abundância, entende? Esse guardião de terra, ele está bastante focado no que ele está fazendo. Ele olha como ele olha para a espiga de milho, né? Olha como tem um engajamento, eles não se olham, ele e aquele cavalo no fundo, mas eles têm alguma espécie de relação intrínseca, de inspiração. Então, o que te inspira a seguir com mais força? O que te inspira a imaginar que as coisas podem dar certo, né? Porque às vezes você tem que se deslocar um pouco da notícia, por exemplo, se deslocar um pouco dessa visão, porque parece que a gente tem uma obrigação de se sentir nervoso e ansioso o tempo todo, senão a gente está ignorando o que está acontecendo. Mas na verdade o que a gente precisa nesse momento começar a cultivar ideias que sejam totalmente diferentes daquelas que a gente está vendo que deixam a gente nervoso, né? Então, como é que você vai fazer isso na prática? Como é que você vai, com a sensibilidade que você atingiu por ter sofrido toda essa ansiedade, como você vai colocar positividade, por exemplo, na maneira como você vai cozinhar, como você pode começar a consumir de pessoas que estão mais perto de você para ajudá-las, entende? Tipo, quem cultiva alimento perto da sua casa? Você precisa ir no supermercado toda semana, ou tem uma feira ali que você não vai porque simplesmente não bateu, não passou a ideia na sua cabeça, entendeu? Isso já é um dinamismo, né? Já é uma maneira de se descentralizar um pouco essa visão de que só existe uma maneira de fazer as coisas e de que a gente está preso nela, né? Essas coisas têm que ser cultivadas, elas têm que ser criadas, elas têm que ser expandidas, ideias têm que ser compartilhadas, né? Então, quando você se engaja numa ideia de uma percepção, de uma projeção, de uma imaginação do futuro que seja positiva, que seja diferente, a gente começa a transformar, a gente começa a cultivar a colheita do ano que vem. Que, querendo ou não,
a gente a gente tem uma situação na vida e às vezes ela pode vir e ser, sei lá, pisada e destruída, igual uma colheita que pode receber uma praga, que pode ter uma geada, que pode queimar todas as folhas, né? Então, e aqui significa cuidar de si, cuidar do corpo, todo o cuidado relacionado ao elemento de água do guardião com a terra do chão, com a terra da nossa carne, né? Com a terra da materialidade. Então, o que você pode fazer nas suas práticas que não seja simplesmente um mecanismo autocentrado de nervosismo, mas que seja uma coisa que você consegue se concentrar, focar e que isso vai te trazer esperança, e que isso vai te trazer uma energia positiva, mesmo que você tenha que lidar com as pragas no caminho. É importante identificar quais são as pragas, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que estão gerando ansiedade e lidar com eles generosamente, não com agrotóxicos, não com agressividade, mas com... você cria um habitat para eles, né? Qual que é o lugar, então, para essa angústia? Por exemplo, um diário. Qual que é o lugar para essa angústia, né? Por exemplo, a terapia, é você trocar ideia com alguém, é você comunicar com alguém, como que isso pode virar o próprio adubo para você gerar frutos positivos, entendeu? Não é uma pressão, é um cuidado, entende? Não é perfeccionismo, é dedicação, por exemplo. A gente transformar essas coisas que a gente parece que a gente tem que extinguir, entendeu? Em elementos para que a gente consiga avançar. Vamos lá. Aqui a gente teve a carta da ansiedade. Aqui o tempo louco. 8 de ar, né? Uma carta interessante também aqui. 8 de ar. Vou tomar aqui um cafezinho, né? Para arrecadar o fôlego para nossa próxima carta. Eu acho que essa carta tem tudo a ver com a relação que a gente viu com a ansiedade, né? Porque a ansiedade, vamos dizer, a gente viu aqui um lugar interno, um lugar do indivíduo, né? De como você se sente. Apesar da ansiedade ser coletiva, é você que sente, né? A ansiedade fica aqui, ela te gera acidez do estômago, ela tem essas pragas, esses pensamentos que estão impedindo, né, que você perceba a colheita, né? E o medo dela dar errado, né? O medo de não dar certo, o medo de dar tudo errado, na verdade. A ansiedade gera isso, né? De você perder tudo que você arrecadou. Então, quando a gente estivesse aqui na carta do tempo louco, a questão sobre o tempo, né? Especialmente o fato de que o tempo ele é ilusório. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em tudo que a gente viveu até agora e tudo que a gente vai viver no futuro. Isso é uma narrativa, né? A gente tem uma sequência de eventos que trouxeram a gente aqui, a gente tem uma sequência de eventos que a gente projeta. Mas o que a gente tem nesse momento é uma sincronia. Nesse momento agora que você está me ouvindo, que eu estou falando aqui com você, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo e a gente está no mesmo segundo passando. Né? Mesmo no Japão, do outro lado do mundo, onde lá é noite, aqui é dia, ainda a gente está na mesma sincronia. Né? A sincronia é o que é? Aqui você vê, no 8 de ar, essas pessoas unidas, né, ao redor de um objetivo comum. Esse homem possivelmente está passando uma mensagem, né? E essas pessoas estão compartilhando esse saber ali junto com ele. Então, cada um, pelo seu ponto de vista, tem uma leveza na maneira como ele está explicitando, às vezes, alguma mensagem espiritual, alguma mensagem filosófica, quem sabe, alguma mensagem prática, né? Aqui tem uma espécie de compartilhamento, porque é isso, a gente não pode se isolar nesse momento através da ideia de que é tudo que dá para fazer. Né? Existe o isolamento da distância, de como as pessoas estão precisando, né, ficar em casa e não podendo se encontrar, mas a gente está conectado nessa sincronia. Em última instância, a gente está conectado nessa sincronia. A gente está conectado no fato de que alguma coisa que você come, ela veio de alguém que cultivou, entende? Então, se aqui a gente está pensando numa espécie de atitude individual a respeito desse sentimento, nessa carta sobre o tempo louco, eu acho que ela está sugerindo que a gente tem que conversar sobre isso mesmo. A gente tem que conversar e se comunicar sobre o fato de que o tempo está passando e que tem todas essas coisas acontecendo e compartilhar opções de saída. Né? O que a gente vê, o que gera muita ansiedade,
parece que é uma corrente, mesmo a gente que está aqui sentindo, a gente está preocupado, a gente quer que o mundo seja melhor, a gente quer transformar, mas a gente fica preso numa corrente de compartilhamento de notícias negativas, de preocupação. Lógico que a gente tem que compartilhar, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Mas aqui a gente vê também as pessoas dando energia para uma fala que se transpõe, a fala, né, ela é ar, aqui é o 8 de ar, a fala ela é colocada no espaço através da vibração, de como a gente se comunica, né? Então, essa fala que eu estou falando aqui, ela está sendo captada pelo microfone, ela está saindo pelo seu alto-falante de maneiras em ondas, né, atingindo seu ouvido, e eu estou passando uma energia quando eu estou falando aqui, que eu quero que ela seja positiva, entende? Eu quero que essa mensagem, eu estou tentando incorporar a energia nesse momento, desse homem aqui que está compartilhando alguma coisa que ele pode fazer para ajudar, né? Então, uma técnica. Então, por exemplo, vamos dizer, você não sabe como lidar com ansiedade, né? Então, a gente precisa aprender como fazer para lidar com essas pragas, assim, que sejam com agrotóxicos, né? A metáfora. Como lidar com essas ideias negativas que estão ruindo a nossa qualidade, a nossa felicidade de vida, sem simplesmente massacrá-las e também sem deixar que elas consumam tudo que você tem, né? Toda a sua vontade de fazer, a sua vontade, a sua alegria de viver. Aqui está dando uma saída coletiva, então vamos conversar. Vamos trocar ideias sobre quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer, e não precisa ser... A política não se faz necessariamente, e claro que a gente precisa de medidas práticas e agora, né? Mas ela não se faz necessariamente ali na hora que você vai votar simplesmente ou no governo, né? Ela faz dentro de casa, ela faz na medida que você pode juntar algumas pessoas ali para ter uma conversa, para contar histórias, né? Por exemplo, você pode estar com quem está na sua casa, fazer grupos, conversar. Essa semana eu fui convidado para ler um livro de budismo com algumas pessoas, por exemplo, uma coisa que vai me trazer mais calma, vai me trazer mais saberes, né, sobre isso. Então, o tempo louco, ele tem a ver com como a gente está usando ele, né? Como que a ansiedade faz com que a gente procrastine aquilo que a gente está sentindo e que a nossa alma quer, como diz uma música que eu gosto. Como o tempo simplesmente ele vai passando, né? E a gente perde a ideia de que a gente está na sincronia, que a gente está na ação agora, né? Então, esse compartilhamento aqui, que a gente vê no 8 de ar, ele é uma coisa que pode ser transformadora nesse lugar, entende? Como a gente usa o tempo, como a gente transforma ele no nosso tesouro, na nossa transformação, como a gente aprende a fazer coisas diferentes, né? Tudo que você possa aprender agora, olhar as coisas por outro ponto de vista, né? De que você não está ali amarrada dentro de uma condição em que você não pode agir, sabe? Você não está impossibilitado de agir, você tem a possibilidade de sair, de ter os dates. Com certeza tem aí algumas pessoas que estão isoladas, né? E é isso que a gente tem que fazer nesse momento, isolamento, nesse distanciamento, mas esse isolamento nunca foi social. A gente nunca teve tão ligado no celular, né? A gente nunca teve... Quantas pessoas nessa pandemia começaram a entrar em contato com outras que não falavam fazia tempo? Quantas reverberações aconteceram sobre o que a gente acreditava ou não, né? Isso tem que ser valorizado pelo que é também, entende? A gente não pode simplesmente pensar que nesse tempo todo nada aconteceu, que a gente está preso, né? Inclusive, tipo, as coisas muito negativas que aconteceram não são as únicas, né? A gente também começou a mandar e-mails que a gente não mandava, a gente começou a falar, né? Se você não fez isso ainda, talvez seja um bom momento de trocar ideia com aquela pessoa, uma pessoa do passado, uma pessoa que você sentiu que tinha que conversar e não tinha tido essa coragem, né? Como fazer esse grupo, como juntar mesmo, trocar essa ideia e fazer com que esse tempo que a gente está vivo seja válido, né? Como a gente pode transformar, como a gente pode começar a plantar diferente, cultivar diferente, transformar essa realidade no que a gente quer, porque todos nós temos um poder pessoal muito grande de gerar efeito, de gerar transformação no mundo. A gente pode inspirar os outros, né? A gente pode tanto entristecer como inspirar e informar, né? Então essa troca de ideia é uma forma de sair dessa amarração do tempo, de que o tempo está passando, de que a gente não consegue fugir dele, de que os dias passam mais rápido, né?
Não, a gente está junto nessa, né? Tipo, pelo menos nesse sentido, a gente pode considerar que existe uma espécie de igualdade no fato de que o tempo está passando para todo mundo, né? Pelo menos nesse lugar. Então, como usar esse tempo? Como transformar o trabalho? Como transformar nossos fins de semana? Esse aqui pode ser bem um fim de semana, né? Ali em um momento de compartilhamento. Oi, pessoal, então eu tive uns problemas técnicos aqui, acabou a bateria, o espaço, tudo, mas vamos continuando, agora está tudo resolvido, né? Para concluir, eu estava falando dessa carta, né? Então a gente estava falando do espaço de compartilhamento de ideias, de transmissão de ideias que podem fazer a diferença e também de ajuda, né? De se apoiar, esse lugar de se encontrar, de pedir ajuda, de se unir mesmo que seja aí online. Para que a gente possa se curar junto, né? Que a gente possa criar soluções que façam a gente sentir esperança e ação ativa no mundo, né? Como a gente pode se ajudar e parar de simplesmente cobrar uns aos outros, sabe? De alguma coisa. Tá nesse lugar. E não só cobrar uns aos outros, mas cobrar a si mesmo é uma coisa que que te aprisiona, né? Que é tipo a sensação de que você não consegue tomar ação, que você não consegue agir, que as suas ações não fazem, que você não, ou então que você é incapaz, que você não consegue fazer as coisas direito, sabe? Todas essas coisas que geram ansiedade nesse tempo, de que o tempo está passando e você não vai conseguir mais conseguir aquele plano que você tinha. Então, às vezes a gente tem que mudar de rota, mas que nada está perdido em termos disso, assim. É preciso encontrar essas outras formas de se comunicar, de se integrar com os outros, para que a gente consiga criar juntos esses sonhos que a gente tinha. Então, transformar a ansiedade que a gente estava falando aqui na projeção de sonhos, aos poucos, encontrando saberes, encontrando as outras pessoas, de perceber que a gente está junto e a gente pode compartilhar saberes, né? Antes de cair a bateria, eu já tinha até falado um pouco da última carta, né? Mas aqui, a carta do conselho, ela saiu 4 de fogo, né? De que se trata essa carta? Você vê essa mulher que está aqui sob a lua cheia, num momento ritual, 4 velas, né? Ali fazendo um campo, né? Tem um campo de proteção ao redor dela, enquanto ela se abre e fecha os olhos. Então, ela está num momento ritual. Nesse momento ritual, ela está protegendo o campo dela, ela está encontrando um lugar interior e ela está se abrindo para uma iniciação no fogo interno, uma iniciação da capacidade dela de agir, da capacidade dela de fruir a vida, entende? Então, tudo que a gente viu até agora, o entendimento da colheita, o compartilhamento das informações, né? A união que a gente pode criar com quem a gente reverbera, tudo isso se desemboca num conselho que diz: é preciso fazer iniciações todos os dias para perceber que a gente começa um novo dia, toda vez que a gente acorda. Toda vez que a gente dorme, que a gente acorda, a gente está fazendo uma iniciação mágica, né? Então, como transformar aquilo que te faz bem num ritual? Como fazer? Você pode tomar um banho, você pode fazer uma dança, você pode observar a lua cheia, a lua nova. A lua nova é mais difícil de observar, mas você pode senti-la, né? E entender que aquilo que você está cultivando, o que você quer colher, né? O que você pode fazer para agir, o que você pode fazer para proteger o seu campo, para que você não seja atingido de ansiedade, mas que você consiga percebê-las chegando, aceitá-las e transformá-las em outras coisas, né? Nesse processo alquímico mesmo, né? Você pode entender mais sobre como fazer isso conversando, indo na terapia, conversando com quem pode te ajudar sobre isso, né? Mas é importante buscar, é importante ouvir, é importante abrir esse espaço de compartilhamento, né? Perceber que você não precisa ficar só, fechado em si, sofrendo essas coisas, né? Não é uma coisa que você precisa ter orgulho no sentido de abrir esse espaço para compartilhar, né? Como fazer para se livrar de orgulho dessa prisão, né? Iniciando-se, né? Iniciando, é sempre bom iniciar um novo dia, e a gente inicia já celebrando, porque chegar até o momento em que você aceita isso e vai, fecha o olho e abre essa vulnerabilidade aqui no coração, que vai abrir espaço para esse fogo tomar a sua frente, para você levar a cabo aquilo, a sua vida que você precisa fazer, né? Esse momento ele é uma iniciação celebratória. Ele diz: olha, foram muitos passos até aqui, né? E agora sim, agora eu preciso desse momento, eu preciso desse momento comigo mesmo, eu preciso desse momento com vocês.
Porque esse é o momento, esse é o que eu tenho, essa é a vida, eu valorizo essa vida, né? Eu valorizo esse espaço que foi me dado, esse corpo que foi me dado, eu valorizo isso e eu quero fazer disso um mecanismo para ação, para cura do mundo, para cura de mim, para criação, para transformação, para fazer minha arte, para fazer meu trabalho, para cultivar meu alimento, para compartilhar minhas ideias, entendeu? Como você vai fazer para se livrar da ansiedade, dos medos, né? Se inicie nesse mistério que é a própria vida, que é o prazer de estar vivo, né? Essa carta é isso, ela significa incorpore esse fogo interno que você tem, encontre aquilo que é o seu mecanismo, né? Você não precisa seguir o mecanismo de outro, você não precisa achar que o que você está fazendo não vale porque outra pessoa está fazendo diferente, porque tem alguém te julgando. Não. A liberdade, segundo Spinoza, é quando você consegue se colocar as suas próprias questões. Quais são as suas questões no momento? Como colocá-las em prática? Como focar nisso, como esse homem foca nessa espiga de milho, como se inspirar em pessoas, em animais que te ajudam a lidar com isso, como perceber todo esse movimento, né, da vida, como engajar o seu poder pessoal, aquilo que te leva à frente, com essas dinâmicas que estão ao nosso redor, que estão nesse momento tenebrosas, mas é isso, como transformá-las, como na sua casa, aqui em casa, assim, ali, na maneira como você cozinha, na maneira como você conversa com alguém, com a família, com uma ligação, entende? Que ideia que você pode transpirar, como você pode transmitir uma coisa que você sabe para alguém de maneira generosa, sem para ser reconhecido, tem que ser para ser reconhecido alguma coisa, não tem a ver com isso, né? Sem querer aplauso, mas querendo compartilhar genuinamente aquilo que você pode, né? Isso tira muito daquele orgulho que faz com que a gente se sinta paralisado. Ah, mas eu posso mesmo? Síndrome do impostor. Deixar que você não pode falar. Não, acho que pode. Você pode falar. Você pode compartilhar aquilo que você tem. Então, para conseguir essa força, essa firmeza em si, é importante ter esses momentos de iniciação, de encontro consigo mesmo, de cuidado consigo mesmo, como honrar o seu corpo, como honrar a materialidade em que você está inserido, né? Como honrar esse mundo cão que a gente vive, entendeu? Isso, a resposta é sua, não? O tarô não vai trazer nada disso, ainda mais porque essa é uma leitura geral. Mas vamos dizer que, como leitura geral, o tarô está trazendo aqui uma mensagem de cultivo, compartilhamento e integração do fogo mesmo. Integrar a força vital, né? Aquilo que faz com que o nosso coração bata, a respiração que entra e sai. Foca nisso, entendeu? As ideias, às vezes, elas são melhores quando elas são compartilhadas, quando elas buscam o crescimento, né? Não quando elas servem para te prisionar, te oprimir, te isolar. Então, esses movimentos vão vir, mas é importante integrá-los, né? Não exatamente lidar como se eles fossem pragas e jogar agrotóxicos, né? A gente percebe o que isso gera, né? Gera mais doença, né? É um alimento, mas também te leva, né? Te movimenta. Às vezes você consegue agir porque você está ansioso, você consegue trabalhar porque você tem que entregar um negócio, sabe? Você consegue ter ansiedade, ficar com palpitação mesmo e fazer alguma coisa. Mas quando você faz isso assim, você também está colocando aquela energia ansiosa, nervosa no que você está fazendo. Claro que isso não é ruim, entendeu? Só existe a possibilidade de transformar essa ansiedade, né, através desse movimento de entender por que ela está vindo, o que posso fazer com ela, como colocá-la em prática. E aqui tem uma boa solução. Brinque, crie espaços rituais na sua vida. Veja cada ação que você faz como uma possibilidade de renovação, de iniciação. O que foi, já foi. Agora vai começar de novo, um próximo instante da sua vida, e não importa se você até agora viveu de uma maneira ou de outra. É um momento preciso para você integrar e entender o que você pode fazer para que o mundo seja melhor, que seja um tempo menos louco, para que a gente possa viver com mais tranquilidade, com paz. E acho que é isso por hoje, essa mensagem é muito forte. A gente fica com ela, lembrando sempre que essa é uma leitura geral, energética, com uma inspiração. E espero que todos fiquem bem, felizes. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. E se quiser entender um pouco melhor como trabalhar isso de uma maneira pessoal, lendo os arcanos especialmente para você,
É só chamar no inbox que a gente vê uma condição para uma leitura. Um beijo, um abraço.